E, aliás, você lembra contra quem que o Corinthians joga no fim de semana, Tironi? Essa é uma boa notícia, eu acho, para o Corinthians. Vai jogar contra o São Paulo, sabe lá como o São Paulo vai chegar. Pode ter sido eliminado na quarta amanhã pelo Botafogo. Não vai jogar no Morumbis, que é outra vantagem para o Corinthians. No Morumbis o Corinthians normalmente sofre. Vai jogar lá em Brasília, uma barbeiragem aí da barbeiragem, sei lá, modo de dizer, mas tem show lá no Morumbis. Vai jogar, mandou o jogo para Brasília. Não é o pior cenário para o Corinthians, não. O São Paulo pode, se tiver classificado, vai estar desgastado. Se tiver eliminado, vai estar desgastado e com o pneu arriado. O São Paulo pode chegar lá. E o Corinthians normalmente se dá bem, assim, é uma pedra no sapato importante do São Paulo. Então não acho que é um cenário ruim. Imagina o Corinthians vencer o São Paulo. Aí dá para relaxar, né? Porque aí vai ganhar moral para escapar do rebaixamento. E vive um momento melhor, vocês não acham? Do que o São Paulo? O que você acha, Perrone? Cara, eu acho que vive um momento melhor, mas assim, é aquilo que eu falo, eu não vejo assim uma coisa. Eu não consigo confiar muito nesse momento do Corinthians ainda. Eu acho que é um momento melhor, mas é um momento curto. E o São Paulo, ele oscila muito, né, cara? Você vê partidas lá do São Paulo, você fala, pô, os caras estão bem demais, tal, e depois cai muito. Eu acho, concordo, o momento do Corinthians é melhor, mas não é substancial, não é parrudo. E, cara, jogar em Brasília foi um presentão pro Corinthians. O Corinthians pode chegar lá, tomar um pau, perder de 3-0, Perrone falou bobagem e tal. Mas eu vejo hoje como uma vantagem não, né? O São Paulo é mandante, mas como uma coisa muito, mas muito melhor do que jogar no Morumbi. O exemplo foi o fim de Só para semana, né? registrar aqui. O Vasco era mandante em Brasília contra o Palmeiras, perdeu o jogo, né? Com o estádio dividido, inclusive. Mas diga. Mas não, só para registrar que eu discordo frontalmente dessa afirmação de que o Corinthians vive um momento melhor, assim, só para não deixar passar para mim. O São Paulo vive um momento infinitamente melhor que o do Corinthians. É O mesmo? São Paulo arrancou um 0-0 contra o Botafogo, fora de casa, numa quartas de final da Libertadores. Tá lutando por um G6. Foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Tem um técnico que faz um grande trabalho. Vive ali uma oscilação técnica. O Lucas tá mal, o Caleri não faz gol. Mas momento por momento, se eu tivesse que sair do atual time que torço para escolher um dos dois, o momento do São Paulo é infinitamente melhor para mim, viu, Tironi? Mas você não tá vendo o tá momento. querendo virar casaca. Você não tá vendo o momento mais micro, aliás, macro? Tipo assim, claro, o ano passado, o São Paulo tá melhor, deve menos, tem outras questões. Não, Mas mas o que a tá ruim pro São semana. Paulo no momento? O que tá ruim pro São Paulo no momento? Ter perdido de 3-1 pro Inter com time reserva, o Inter que vence a 5 jogos seguidos. O São Paulo foi agora há pouco em Minas com o time reserva, venceu do Cruzeiro. Foi contra o Botafogo, tomou um amasso no primeiro tempo, sim, mas saiu com 0-0, é um resultadaço sair com 0-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E vai jogar amanhã, aliás, amanhã contra o Botafogo, no Morumbi, onde o clima da Libertadores, etc., ganhando de 1-0, está numa semifinal de Libertadores. Para mim, não consigo ver esse momento ruim. Ter tomado de 3-1 do Inter é ruim e tal, mas é um negócio que dentro de um planejamento faz parte. Vários times aí que foram campeões de Libertadores, Copa do Brasil, quando você faz um planejamento, acaba tendo essa derrota, é normal. Palmeiras teve o muro pichado porque entrou com o time reserva contra o São Paulo e 2 semanas depois estava sendo campeão. Esse tipo de coisa faz parte. Eu acho que São Paulo, esse momento do São Paulo é muito melhor. Mesmo que o Corinthians passe agora do Fortaleza, confirme o favoritismo, vai enfrentar Racing ou Atlético Paranaense numa semifinal de Sul-Americana, mas é Sul-Americana. Se o São Paulo passar do Botafogo, é semifinal da Libertadores. Quanto tempo faz que o São Paulo não vai numa semifinal de Libertadores? Então eu acho assim que... E outra, se o São Paulo não passar do Botafogo, ainda que não passe, vai ter uma crise, vai ter problema, mas o São Paulo tem para onde olhar. Vai falar, não, vou ficar aqui no G4, G5, G6 do Brasileirão, torce para o Flamengo ganhar uma Copa, porque aí abre uma vaga para baixo e tal. Tem um cenário, tem um lugar para olhar. O Corinthians, se de repente perde do Fortaleza ou perde na próxima fase, é eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, é até o fim do ano lutando para não cair, não tem como chegar no G4 e tem que torcer para não entrar no ano que vem lutando para não cair de novo, Tironi. Então, para mim, realmente fala outra língua o São Paulo do Corinthians hoje em dia. Muito bem, agora você me deu uma tranquilizada, ainda bem. Confesso que agora eu relaxei um pouco mais. O Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo, né? Não tem nada de Gustavo o nome dele.
com 2 T's e tudo, mas o nome dele é Nivaldo, foi preso. Quer dizer, foi preso não, foi decretada a prisão dele e ele, pirulitou para Miami. O Gustavo Lima, cantor aí, sertanejo. E ontem a Marília Ruiz disse no fim de papo que o Gustavo Lima é tido como dono da Vai de Bet e foi citado assim mais de uma vez pelo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. A pergunta é, o pedido de prisão desse cantor no envolvimento com a empresa de apostas é visto como no clube o Perrone? Lembrando, a Vai de Bet não é mais a patrocinadora do Corinthians, saiu de cena depois daquele escândalo todo do intermediário, daquela loucura lá, a Vai de Bet caiu fora. O Corinthians já tem agora a outra empresa patrocinando, o Esportes da Sorte, que também está enrolada na justiça. O Gustavo Lima foi preso na mesma operação que prendeu a Deolane, que é ligada ao Esportes da Sorte, né, dizem. Enfim, a situação é essa. Que isso impacta na vida do Corinthians nesse momento? Como é visto esse caso da prisão decretada do Gustavo Lima, o Perrone? Eu acho que, assim, pelas pessoas com as quais eu conversei ontem, vai dar para medir isso, um impacto maior hoje, durante o dia. Vamos ver como vai se desenvolver durante o dia. Mas o que dá para dizer é que toda vez que alguém se manifesta, algum grupo se manifesta recentemente para criticar o Augusto, assim, vai aparecer no comunicado, pode ser no Instagram, num ofício, qualquer coisa assim. Corinthians, o atual patrocinador e o antigo patrocinador estão envolvidos em operações policiais, tem pedido de prisão e tal. Então, assim, está sendo constantemente isso é usado. Essa investigação é usada para falar que, olha em que buraco que o Augusto enfiou o clube. Então, obviamente, a tendência é que seja feito muito barulho com essa questão do Gustavo Lima também. É importante a gente lembrar que a Vai de Bet nega, fala que ele não é dono, que ele simplesmente faz propaganda para casa de apostas e que a administração, a gestão do Corinthians diz que não tem nada a ver com isso, que ela não pode ser responsabilizada por isso, que ela não tinha como fazer uma previsão que isso ia terminar desse jeito, que os caras estavam envolvidos em algum tipo de confusão e tal, e que não é um problema dela, e que no caso da atual patrocinadora, Esportes da Sorte, ela está coberta contratualmente para se tiver algum problema, coberta com garantia, se os caras não pagarem, tem garantia, se tem multa contratual, então esse é o lado da diretoria. Eu acho que é uma coisa que vai, sem dúvida nenhuma, vai ser muito usada agora pela oposição, porque essas investigações estão sendo usadas, né? Estão esfregando isso na cara do Augusto o tempo inteiro. Bom, Danilo, tá aí com a prisão decretada do Gustavo Lima, tem relação com a Vai de Bet, e o Corinthians agora é patrocinado pela Esportes da Sorte, que também tem questões nesta mesma investigação, né? Lembrando que a Esportes da Sorte é quem vai, em tese, bancar ou bancou a chegada do Memphis Depay, nada menos do que isso. Exato. E assim, lembrando que o Esportes da Sorte, ele patrocina outros times, inclusive como Palmeiras Feminino, Atlético Paranaense, Ceará, acho que Grêmio. Bahia também, Grêmio. Tem patrocínio de vários times. A questão do Corinthians é mais grave primeiro porque o valor é maior, então claro que você gera um risco maior no Corinthians, e tem essa questão de garantia de pagamento do Memphis Depay, porque então claro que o Esportes da Sorte ele gera insegurança em outras equipes, mas no Corinthians o problema é mais fundo. E aí essa questão do Gustavo Lima, a gente precisa ver certinho, pelo pouco que eu vi ontem do caso da Marília, a Marília falando, essa investigação, inclusive, a questão do Gustavo, ela é anterior até a entrada do Corinthians. Fato é que tem muita coisa nebulosa ainda, cada dia que tem um avanço, tem mais gente envolvida, e até onde eu conversei também, ouvi isso, até falei em outros programas aqui da casa, o que eu ouço quando começar a cair, vai ser um atrás do outro, vai gente se abraçando e puxando a perna um do outro, porque vai cair muita gente quando começarem a sair os resultados dessas investigações. E por enquanto ainda não caiu, não bateu em alguém do futebol. Tá batendo no entorno, né? Então vai de Bet, Esportes da Sorte, pessoas que estão pagando, estão ali patrocinando o futebol. Por enquanto tá nessa esfera. Mas, pelo que me dizem, vai sim abraçar dirigente e tal. Então eu tô esperando. Temos que aguardar, a gente tem aqui, eu não posso ficar aqui falando vai cair tal,
Mas olha, o que dizem é que quando a polícia começar a liberar os resultados das investigações, vai ser manchete atrás de manchete, viu, Tirone? A gente vai ter que fazer horas extras aqui no All News Sport. Bom, e quando você fala isso, você não está falando, você está falando, claro, de quem está envolvido com essas empresas, não só o Corinthians, como outros clubes. As pessoas que eu conversei têm mais ligação com o Corinthians, né? Então, eu sei dessas investigações envolvendo mais gente do Corinthians, mas claramente vai envolver gente de outros clubes também. Mas o que me falaram dessas questões é mais gente envolvendo o Corinthians, porque o Corinthians, até por conta do caso denunciado pelo Juca e tal, por estar na polícia civil, a investigação e tal, acaba tendo mais gente do Corinthians investigada mesmo. Rapaz, então segurem-se nas cadeiras, que vem forte aí. Bom, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, e a pergunta é: o que deveria ser a prioridade do Corinthians em 2024? Ganhar algum título, 11%. Diminuir as dívidas, 21%. Escapar do rebaixamento, 53%. E dá para fazer tudo, 15%. O Danilo já deu uma cornetada aí, falando que não dá para pagar a dívida, então essa alternativa não deveria existir. E, para fechar o assunto Corinthians, Perrone, tem uma dívida fiscal misteriosa aí de 220 milhões, gerando dúvidas no Corinthians. Tem reportagem aqui do Rodrigo Matos, ele conta que uma dívida fiscal de 220 milhões apareceu no dia da transparência do clube, quando foi apresentada a dívida total atual do Corinthians de 2,3 bilhões. A questão é que no Corinthians, quem tem conhecimento das contas do clube, desconhece essa nova dívida fiscal. Foram consultadas 3 fontes com informações sobre os números e ninguém sabe sobre esse débito. No Conselho, há uma certa perplexidade sobre qual seria a origem dessa dívida. E não estamos falando de um troco, não. 220 milhões. É grana, né? É muita grana, né? É muita grana. E aí tá aí um ponto, essa matéria do Rodrigo traz mais um ponto, assim, para aumentar a fervura política no Corinthians, porque hoje vai ser um dia também de muita gente falar disso, de fustigar, de perguntar. A gente tem que ficar, né? Eu vou ficar de olho aqui em possíveis requerimentos. Acho que vai ter alguma coisa nessa linha. Essa questão aí, o dia da transparência do Corinthians, acabou ficando muito mal ajeitada, né? Porque lá atrás, no começo do ano, era a semana da transparência, e era para ser lá no começo do ano, lá no começo da gestão, no primeiro semestre. E aí foram empurrando, a coisa acabou acontecendo agora, acabou sendo um dia, e parece que o dia da transparência no Corinthians trouxe mais dúvidas, como essa que a matéria do Rodrigo Matos levanta. E como, assim, a gente está falando aqui de dívida, eu vou tomar liberdade, deixa eu falar um pouquinho da enquete também. Numa situação normal, no começo do ano, eu diria que eu votaria em pagar dívida, essa é a prioridade, porque você pagando a dívida, na minha concepção, você consegue organizar o resto. Você monta um esquema para pagar a dívida e vai organizando o time em etapas. Primeiro vamos fazer um campeonato aqui meio de tabela, tal, e vamos subindo. Isso seria numa situação normal. Agora, do jeito que está, não que eu defenda loucuras na janela, não defendo loucuras na janela, mas hoje o Corinthians tem que dar a vida, esquecer, sabe, título de Copa do Brasil, o Flamengo, o importante é isso. Primeiro, a prioridade é escapar do rebaixamento. Não vai ter graça nenhuma ser campeão da Copa do Brasil e cair para a Série B. Aí não dá, aí fica difícil. Bom, 730 likes, temos que chegar em 1000, apesar dos problemas técnicos do começo do nosso programa que atrapalharam a sua busca, os likes. Agora a gente quer likes. Então, por favor, ajude a gente aí a chegar no nossa meta de 1000 likes. Bom, o Danilo, Leila Pereira está indicando aí o fim da parceria entre a Crefisa e o Palmeiras. O negócio não é pouca coisa, né? Oficializou ontem à noite a chapa dela para reeleição ao presidente do Palmeiras, chapa que gerou insatisfação entre aliados dela. E um dos pontos principais da entrevista coletiva da dirigente foi o possível fim da era Crefisa no clube. Tem um vídeo da Leila falando sobre isso. Vamos ouvi-la. Nós estamos, o meu diretor de marketing está no mercado, como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, né? Estamos ouvindo o mercado e eu vou falar uma coisa com vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores.
E aí, se a Crefisa decidir cobrir, exatamente, obrigada, cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Porque não posso eu presidente do Palmeiras, não aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. É um ciclo extremamente... Da exclusividade ou para compartilhar com outras marcas? Não, dá para compartilhar na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras, e o Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. Muito bem, tá aí então a Leila falando, tá todo mundo ouriçado aqui, palavra antiga, né, ouriçado, aqui no chat falando, acabou, agora acabou, Palmeiras vai acabar, sem a Crefisa não dá, Leila vai embora e tudo mais, a Crefisa vai parar de dar grana, Palmeiras vai quebrar. Não é bem assim, na verdade vai sair o patrocínio da Crefisa, a Leila deve continuar presidente do clube. Explica aí, Danilo. Esse seria outro patrocinador que pagaria um valor de mercado. Aliás, hoje o valor pago pela Crefisa por todas os pedaços da camisa não está até defasado? Explica aí. Exatamente. É uma notícia ruim para quem acha que a saída da Crefisa significa o fim do Palmeiras, é que a saída da Crefisa pode significar uma melhora para o Palmeiras. O que isso significa? Hoje, o Palmeiras recebe 81 milhões de reais da Crefisa por todas as propriedades do uniforme, para a Crefisa e para a Fã. E por outras propriedades, placas, carrinho, maca, meião e etc. O que acontece? Esse contrato foi assinado sem nenhum reajuste pelo Gagliotti, uma das últimas medidas da gestão dele, ele saiu do clube e assinou um contrato de 3 anos, ou seja, que vence agora, de 81 milhões de reais, que podem chegar aí a 120 milhões, dependendo dos pagamentos de acordo com os títulos e etc. Mas não há nenhum tipo de reajuste. Neste meio tempo, a gente vai lembrar, quando a Crefisa chegou no Palmeiras, sim, ela pagava um valor acima do mercado, que todo mundo falava, meu Deus, ainda que significasse 13, 14 ali, por cento da receita do Palmeiras, era um valor acima do mercado pela camisa, tá? Hoje em dia, esse valor já está, como você bem disse, Tierney, defasado. Então pode ser que signifique que o Palmeiras receba mais agora. Por que eu digo pode ser? O Palmeiras está, neste momento, numa concorrência, recebendo aí propostas de interessados, e ao que a Leila indica, não vai ter mais a exclusividade. O que significa que o Palmeiras vai poder vender o Master, que é o patrocínio do peito, para uma empresa, pode vender o omoplata, ou o famoso ombro, para outra empresa, que pode vender a manga, o meião, pode vender o carrinho de maca, todas as propriedades que hoje pertencem à Crefisa, elas serão abertas para o mercado. Então, a estimativa hoje do Palmeiras é que, no total, as propriedades cheguem a 150 milhões de reais. 150 milhões de reais, mais ali uns 50 milhões de reais da Puma. Isso daria uma camisa de 200 milhões, que é o mesmo patamar hoje do Flamengo. O Flamengo hoje tem uma camisa que vale um pouco mais de 200 milhões, somando o valor da Adidas, que também é fornecedora de material. E aí, neste 200 e poucos milhões, tem um pouco de enxoval, um pouco de royalty para lá e para cá, que é mais ou menos o sistema que o Palmeiras imagina fazer. Aí o Palmeiras voltaria a estar entre as camisas mais valiosas do país, coisa que já hoje não é mais. Por muito tempo, o Palmeiras teve o rótulo de camisa mais valiosa das Américas. Isso acabou. Palmeiras já perde hoje do Corinthians, perde do Flamengo. O São Paulo, se já não ultrapassou, está muito próximo disso. E nessa reformulação, o Palmeiras pode passar a receber mais dinheiro do que recebe hoje, porque esse contrato, sem o reajuste que o Palmeiras tem hoje, transformou a camisa do Palmeiras em defasado. Significa que é culpa da Leila? Não estou aqui culpando a Leila, tá? Porque esse foi um contrato assinado pelo Gagliotti.
Fato é que a Leila, presidente do Palmeiras e presidente da Crefisa, ficou por 3 anos pagando um valor que acabou sendo defasado em relação ao mercado, coisa que quando ela entrou não acontecia, é verdade. Mas nos últimos 3 anos, o Palmeiras perdeu dinheiro mantendo os 81 milhões de reais que a Crefisa pagava.